Bom dia, gente. Oi, pessoal. Meu nome é Carolina. Bem-vindos ao canal do Projeto Nosso Brasil. Eu vim aqui hoje para apresentar exatamente da onde veio o projeto, como ele surgiu, o que ele traz dentro dele, apresentar as motivações, os valores desse projeto, que é em si um projeto de partido coletivo aqui para o nosso país, que está em formação, que no momento é uma visão, é um sonho, e que estamos aqui para materializar, para concretizar na forma da troca, da comunicação, perseverança, do desejo de mudança, de renovação, de reestruturação com todos vocês. O projeto, no começo dele, era um monte de anotações, de rabiscos, de observações que eu sempre fiz sobre o Brasil, estando morando fora. Nunca deixei de seguir os acontecimentos aqui, a política, a situação social. O Brasil sempre foi tema para mim, nunca deixou de ser. Quando eu fui embora, eu sabia que um dia eu ia voltar. Então, essas anotações foram se desenvolvendo com o tempo, até que chegou o dia em que eu falei para se tornar algo mais que isso. Foi quando eu me vi pronta também para retornar, para dar o passo de volta ao meu país, à minha origem. E hoje, graças a Deus, estou falando com vocês daqui e dando os primeiros passos para materializar esse sonho de renovação da nossa mátria tão querida. E o projeto foi batizado de Nosso Brasil porque o aspecto coletivo sempre fez parte daquilo que eu, pessoalmente, acredito que seja a grande solução para muitos problemas do mundo. Quando as pessoas deixarem os egos para trás e entrarem num estado, numa vontade, num agir que é coletivo, que é para o todo, colocando o interesse pessoal de lado para servir realmente ao bem comum, a gente vai chegar e poder construir, ter a possibilidade de construir uma sociedade muito diferente da qual a gente vive agora. Então o projeto nasceu com um desejo, com uma vontade de também restituir a palavra político, política, do sentido original dela, que é aquele que serve ao povo e que cria um governo de bem comum para todos os cidadãos. Tem por objetivo a felicidade coletiva. Então, quando a gente pensa numa sociedade lá na frente em que a vida pública interessa a todos os cidadãos, o político é aquele que se dedica ao governo da polis, ou seja, do Estado, colocando o bem comum acima dos seus interesses individuais e agindo através do servir autêntico à comunidade. Então, que esse projeto, ao lado de muitos outros projetos, movimentos, ações que estão acontecendo país afora, seja apenas o começo dessa restituição da palavra política, do que é ser político, que a gente muito em breve tenha no nosso país, no nosso Brasil, políticos e uma política que realmente serve a nossa comunidade, a nossa população, ao ser brasileiro, que ela seja feita de brasileiros, por brasileiros, para o nosso país, que a gente possa também, através disso, traçar um projeto de Brasil, um projeto de país. Pois vivemos em ciclos de governos que se desconstroem de 4 a 4 anos, ao invés de estar focando, canalizando os interesses, os esforços, para concretizar um processo que vai levar a gente a construir um Brasil, um país lá na frente que seja reconhecido, tanto dentro daqui como fora do nosso país, por algo que é único. Então, esse projeto do Nosso Brasil nasce querendo um projeto de país que se define muito além de um governo só e que representa o Brasil independente e saudável, que conhece os seus potenciais e se respeita, de brasileiros conscientes do seu valor, das suas raízes, que valorizam a sua identidade multicultural e profunda. É um projeto de Brasil pacífico, colaborador, gentil, guiado pelo espírito que une e que engloba cada um dos Brasis presentes aqui dentro da nossa mátria, no qual entendemos que somos muito mais felizes quando a sociedade toda vive num estado de bem-estar. Um Brasil que se torne um exemplo do que é colaborar, amar, ser feliz através do bem viver, num estado em que toda a sociedade pode usufruir de tudo que é bem, bom e belo.
e que vai, quem sabe, em alguns anos, refletir para o mundo aquilo que a gente tem de único dentro do nosso país. Bom, tudo isso é muito lindo nas palavras, na poesia dessas palavras, mas como é que a gente chega lá de um modo prático? É aí que entram aquelas anotações das quais eu falei lá atrás, é aí que entram os conceitos, os pensamentos, para responder a pergunta: qual seriam as mudanças de base, de reestruturação que a gente precisa dentro do país para um dia poder construir uma nação de mais harmonia, de mais igualdade e de bem-estar, de bem viver, em que as pessoas não precisam se preocupar com ter, em ser mais que um outro, em se mostrar, mas que elas simplesmente podem usufruir da vida, contribuindo com aquilo que elas têm para contribuir, vivendo em uma sociedade sem ostentação e sem a ganância do que hoje é o capitalismo. Esse projeto de partido coletivo, chamado hoje Nosso Brasil, não sei se esse nome vai perdurar, se ele vai se transformar, traz a visão desses pontos que começaram com as minhas anotações, que já passaram por algumas reuniões entre a comunidade brasileira, esteve ao meu alcance e que tem o objetivo de se tornar isso, um coletivo, um grupo, algo que realmente englobe o que é o nosso Brasil, com todas as suas vertentes, com todas as suas individualidades e diversidades. Então, quando eu começar a discursar sobre os pontos, saibam que, em todo momento, a maioria deles ainda apresenta uma visão que veio das minhas análises, mas não necessariamente elas têm que continuar assim. Eu espero que não. Eu espero que elas sejam criticadas, comentadas, que se pergunte, que se possa construir em cima delas, né, com olhos de muitas outras pessoas para que esse projeto realmente se torne nosso. Eu não estou aqui com um objetivo fixo de fazer desse projeto Nosso Brasil a coisa em si. O projeto, o objetivo é, na verdade, o caminho. Eu estou aqui falando do projeto para convidar aí, quiser compartilhar, quiser contribuir, se identificar com as palavras, com os valores que está sendo apresentado, mas também aberta para ser convidada, para encontrar quem eu vim encontrar. São as pessoas que querem esse caminho da renovação política do nosso país, que vem a necessidade de uma reestruturação de base no sistema econômico, judicial, político, enfim, muitas coisas no país todo que deveriam e precisam, acredito eu, ser repensadas. E já existem muitas pessoas que já estão muito mais na frente. Então, esse projeto é para ser visto como um meio de troca. Eu acredito sim que a gente precisa de um partido no Brasil que ainda não é existente. Talvez um dia esse seja o Partido Nosso Brasil, que traz alguns desses valores dos quais eu estou falando. Eu me coloquei numa missão de peregrinar pelo Brasil, porque pessoalmente eu quero conhecer toda a minha brasilidade. Eu acredito que eu devo e eu quero ver todo o Brasil. É importante trazer esses conceitos, essas observações lá de fora e olhar, estar no Brasil agora para saber quais delas cabem, quais delas não cabem e como elas podem ser implementadas aqui com a nossa realidade de agora. E para isso é importante ver, sentir e ouvir. Então, esse é o objetivo primeiro da minha peregrinação, do meu crescimento pessoal, da minha reintegração aqui no país. O projeto, ele não é meu, ele nasceu de mim, é uma iniciativa que foi minha, ele traz as minhas ideias, mas se ele realmente acontecer um dia, e como eu disse, eu acredito que o Brasil precisa de um partido que traga conceitos radicalmente novos, radicalmente não no sentido de extremos, mas radicalmente novos, porque a gente necessita realmente da reestruturação do país se a gente quiser um dia conviver numa sociedade mais justa, mais igualitária, em que as pessoas não precisam sofrer para sobreviver. Então, vamos lá, que já foi muita fala aqui de início, vamos passar pelos conceitos, pelos valores que o nosso Brasil, esse projeto de coletivo, está trazendo e que, quem sabe, um dia vai se formar como um partido.